Fala galera da GFight, Diego Ribas diretamente de Las Vegas para mais um Top 10. E a lista dessa semana está muito interessante, e pelo título do vídeo você já sabe qual é o tema: o fim de uma geração. Você já parou para pensar que a maioria dos grandes nomes do UFC atualmente estão na faixa dos 35 aos 40 anos? Ou seja, em 5 anos mais ou menos a maioria deles já terá pendurado as luvas. E se o UFC não se apressar a ajudar a formar grandes nomes de apelo midiático, o futuro pode ser ruim. Bom, mas deixa esse tema de lado que pode ser sim um tema para um outro vídeo no futuro. O assunto de hoje é um top 10 sobre grandes atletas da atualidade que podem sim dar adeus ao UFC em pouco tempo. Afinal, como o tema do vídeo já diz, é o fim de uma geração. E só para ressaltar um detalhe importante, todos os nomes que estão aqui nessa lista já foram donos de algum cinturão em algum momento de suas carreiras e sim, todos eles também ou são ou serão indicados ao Hall da Fama do UFC. Entendeu? Em apenas poucos anos, 10 membros do Hall da Fama poderão ter dado adeus ao octógono. Mas antes de eu começar esse vídeo, por favor, eu peço a você que verifique se você já deixou o like, se inscreveu no canal e deixou um comentário. E se puder também, por favor, ative o sininho para receber os vídeos mais recentes aqui do canal. Como alguns de vocês sabem, aqui na GFight a gente escreve para o UOL e para a ESPN Brasil, e por isso eu tenho acesso a dados aí da grande mídia do mercado nacional. E eu arrisco a dizer que o Henry Cejudo não é um grande nome para o mercado brasileiro. No entanto, aqui nos Estados Unidos ele conta com muito mais reconhecimento devido aos seus feitos nas artes marciais. Campeão de 2 categorias do UFC, atleta mais jovem a conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos no wrestling, o Cejudo foi justamente o homem que venceu Demetrius Johnson, destronou o americano até então imbatível no peso mosca do UFC. Mas hoje, aos 38 anos, o agora veterano sim dá sinais de que a sua carreira está próxima do fim. Um dos atletas mais empolgantes de todos os tempos, sem discussão alguma, Justin Gaethje é um verdadeiro monstro. Agressivo, showman, nocauteador. Não é à toa que ele fez parte de alguns dos cards mais emblemáticos da organização nos últimos anos. No entanto, seu estilo de luta exige muito, e o seu corpo aos 36 anos não tem como performar da mesma forma que outrora. Muito possivelmente é por isso que o seu ritmo de lutas diminuiu para praticamente um confronto por ano. Mas tá tudo bem, pessoal. MMA é um esporte duro e que exige demais dos atletas, principalmente para quem é dono de um estilo agressivo como Justin Gaethje. Para piorar, depois de derrotas importantes em disputas de cinturão, o Justin ficou um pouquinho mais longe de um novo title shot. E é difícil de imaginar, portanto, que o americano siga lutando por muito mais tempo. Lenda viva do MMA, Alexander Volkanovski é o atual campeão peso-pena do UFC. Inclusive, ao recuperar o cinturão batendo o brasileiro Diego Lopes, o australiano quebrou uma zica de que nas categorias mais leves da organização, os atletas não conquistavam o cinturão depois dos 35 anos. No entanto, essa estatística é importante. Nas divisões mais leves, sim, a idade chega mais cedo, até porque velocidade e reflexo são as primeiras valências que começam a ser afetadas com o passar dos anos. E é justamente nessas categorias mais leves de 66 quilos para baixo que os atletas são mais rápidos e ágeis. Portanto, eu vou direto ao assunto. Prestes a completar 37 anos e com mais de 30 lutas profissionais na carreira, o Alexander Volkanovski não deve prolongar muito o pendurar de suas luvas no octógono. Saúde em primeiro lugar. Eu sei que por conta da rivalidade com Alex Poatan, o Israel Adesanya não conta com muitos fãs no Brasil, mas a história escrita por ele no esporte é incrível. Com um amplo currículo no kickboxing e no MMA, o Adesanya aos 36 anos parece que já não tem a mesma motivação de antigamente. E eu falo isso sem nenhum juízo de valor, afinal ele conquistou tudo o que queria no MMA. Ele venceu desde o seu grande ídolo Anderson Silva até mesmo o maior rival da vida, o Alex Poatan, que o havia vencido em 3 ocasiões anteriores, somando duelos no kickboxing e no MMA. Agora, com 3 derrotas seguidas no octógono, o Adesanya, que ainda sobra em talento, não deve competir por muito mais tempo e chegar até os 40 anos lutando em alto nível. Pelo menos é assim que eu vejo. Alex Poatan é o grande carrasco do Israel Adesanya e o maior vendedor de pay-per-views da atualidade no UFC. O que o Alex Poatan fez no MMA e a velocidade com que ele fez isso fazem dele um verdadeiro fenômeno. Duplo campeão do UFC e do evento de Kickboxing Glory, o brasileiro ainda pode fazer uma aparição nos pesos pesados. Hashtag eu acredito. Acontece que aos 38 anos o Poatan já carrega muitas batalhas e muitos anos de treino duro na sua carreira.
Longe de mim querer que o Poatan pendure as luvas, até porque na lista até o momento ele é o atleta que mais anos de competitividade tem pela frente, pelo menos na minha visão. No entanto, lembrando o tema deste vídeo, eu acho difícil imaginar que ele, realizado, vitorioso e, claro, rico, ainda esteja competindo daqui a 5 anos. A leoa Amanda Nunes é a maior lutadora de todos os tempos. Por sinal, ela já havia se aposentado e acabou de avisar recentemente que retornará ao octógono do UFC para encarar a Kayla Harrison. A disputa coloca frente a frente dois grandes nomes do esporte que já treinaram juntas anos atrás. Mas vamos ser sinceros aqui, cá entre a gente. Aos 37 anos e com quase 30 lutas profissionais na carreira, quantas disputas você acha que a Amanda ainda vai fazer após o seu retorno ao octógono? E sinceramente eu não acredito que exista uma outra atleta capaz de fazer a Amanda acordar cedo e viver uma vida regrada de atleta de alto rendimento, a não ser a judoca americana. Alexandre Pantoja, o único brasileiro campeão do UFC na atualidade. 8 vitórias seguidas no octógono, 4 defesas de cinturão bem sucedidas nos pesos moscas e muita, mas muita história para contar. Até porque, na minha humilde opinião, o Alexandre Pantoja é o maior peso mosca da história do MMA. No entanto, aos 35 anos e depois de mudar a vida da sua família, não imagino que o Pantoja chegue aos 40 anos competindo no mais alto nível do esporte. Em algum momento, ainda mais depois de quebrar tantos recordes, eu imagino que o Pantoja vai querer de fato curtir a sua família em tempo integral. Mas vamos com calma porque ele ainda tem muita lenha para queimar no octógono. Esse foi o nome mais fácil de colocar nessa lista, até porque o Jon Jones se aposentou esse ano. Decisão que durou apenas 2 semanas. Ao que tudo indica, o maior nome da história do MMA voltará a competir apenas para fazer parte do aguardado card do UFC na Casa Branca, que será realizado em 2026. Fora isso, eu acho que nada mais motivaria o Jon Jones a competir novamente. Mas pessoal, não há motivos para tristeza. O Jon Jones foi virtualmente invicto por 15 anos e colecionou diversos recordes no maior evento de lutas do planeta. Como vocês já sabem, ele é assim na minha lista, o GOAT do MMA. Outro nome fácil aqui nessa lista, Conor McGregor. O irlandês não luta faz muito tempo, mas também veio a público manifestar o interesse de competir no card da Casa Branca. Porém, aos 37 anos, o ex-campeão do UFC dificilmente conseguirá atingir o ritmo de competitividade das divisões peso leve e meio médio. Portanto, eu imagino que o Conor fará, na melhor das hipóteses, um punhado de super lutas antes de dar o seu adeus definitivo ao esporte. Por fim, o nome que talvez vá deixar mais saudades nos corações de vocês, fãs brasileiros do MMA. Perto de completar 36 anos de idade, com quase 50 lutas profissionais no currículo, o Charles coleciona diversos recordes no UFC. Maior finalizador do evento, recordista de bônus e de vitórias pela via rápida, o brasileiro é um dos atletas mais carismáticos da história do show. No entanto, sejamos sinceros, depois de alcançar tantos objetivos, quebrar recordes e mudar o padrão de vida da sua família, é muito difícil imaginar que o Charles vai competir no mais alto nível do esporte por mais 5 anos. Por essa razão, eu coloquei o Charles na primeira posição desse nosso top 10 justamente para assinar o título do vídeo. O fim de uma geração. Por favor, deixe a sua opinião aqui nos comentários e também sugestões para as próximas listas. Até a próxima. E deixa o like também, hein?